Acordou com o sol raiando a savana. O deserto é nosso lar, nossa casa, nossa cama. Escavamos a terra com as garras na veia. Túnel e galeria, ninguém nos pega, é cheia de nossos amigos, nossos irmãos, nossa família. Com o corpo no chão e a alma na vigia. Nós somos os olhos do campo aberto, posto no alto, nunca fico incerto. Um grito no ar, todo mundo se esconde. A vida é um sopro, mas temos nosso bonde. Chiô, Chiô, todos respondem. É assim que se vive. até o sol se pôr. Quem manda aqui é ela, a matriarca esperta. Decide os caminhos, nenhum bicho nos pega. Mas quando é pra escolher, a gente Bate, cada voz tem peso, escorpião nos aguarde. Democracia na toca, voto na terra. A união faz a força, nossa vida é bela. Nós somos os olhos do campo aberto, posto no alto, vigiando de perto. Um grito no ar, todo mundo se esconde. A vida é um sopro, mas temos nosso bonde. Chiô, Chiô, é assim que se vive. até o sol se pôr. Deserto do Kalahari. É aqui que vive um dos bichos mais incríveis do planeta. E você sabe qual é? Eu sei que você sabe. Sim, é o timão. O nome dele é suricato. O timão é um suricato. Suricata suricata. Essa é a espécie de herpéstide que a gente chama comumente de suricatos. Herpes o quê? Herpéstide. Os herpestídeos são um grupo muito interessante de animais. Além dos suricatos, temos outros caras, tipo os mangustos. Eles são carnívoros da subordem Feliformia. Sim, eles parecem mais com o seu gato do que você imagina. Percebeu o nome? Herpestídeo. O nome tem a ver com isso mesmo. Cobras. Herpestídeo significa bicho que rasteja. Mas esse bicho não parece nem um pouco com uma cobra. Então por que esse nome? Segue comigo que a gente vai falar. Um suricato tem duas missões básicas na vida dele: comer e não ser comido. Lá ele. O que ele come? De tudo um pouco. Como um bom carnívoro, ele procura proteína animal para se alimentar, principalmente de pequenos invertebrados como lacraias e escorpiões, podendo inclusive se alimentar de cobras. Pera, volta. Cobra? Sim, my friend. Cobras. Esse bicho, assim como os mangustos, são imunes à maioria dos venenos. É por isso que no menu deles incluem os bichos peçonhentos. A segunda missão, de não virar jantar, é o que realmente deixa esses caras interessantes. Não que comer cobra não seja da hora. Lá ele de novo. Porque tem mais coisa no cardápio deles que a gente precisa saber. Além de escorpião e cobra, eles caçam aranhas, besouros, larvas, lagartos, grilos, basicamente qualquer coisa que tenha proteína e se mova. É um rodízio de bicho peçonhento, my friend. Agora, essa resistência ao veneno de cobra é real e molecular. Eles têm mutações no receptor da acetilcolina que vão impedir a toxina de se ligar. É tipo ter uma trava na fechadura que o veneno não consegue abrir. Mas o escorpião é diferente, a resistência deles é comportamental, não vem no sangue. Eles arrancam o ferrão com uma mordida rápida e comem. É uma técnica, my friend, não imunidade.
E olha que maneiro, os filhotes não nascem sabendo, eles desenvolvem resistência aos pouquinhos. Os pais trazem presas vivas primeiro sem ferrão, depois com o ferrão meio machucado, e os pequenos vão treinando. É a escola de sobrevivência, literalmente, aprende na prática ou não vira adulto. Ah, e detalhe, eles precisam comer direto, mas não é porque o metabolismo deles é acelerado, na verdade é o contrário. O metabolismo deles é mais lento que o esperado para um bicho desse tamanho. É uma adaptação ao calor do deserto. Mas como são pequenos e não acumulam gordura, precisam comer o dia inteiro. Fome é fome no Kalahari. Agora vamos falar da organização social. E falando em sociabilidade, dá um joinha e se inscreve aí pra gente aumentar nossa comunidade. Isso aqui é o que mais impressiona. Suricatos não vivem sozinhos. Vivem em grupos de 20 a 50 animais, às vezes até 100, e não é bagunça. É uma estrutura quase militar, my friend. E a divisão de trabalho é pesada. Tem os caçadores, tem a galera que mexe com o túnel, escavando o dia inteiro. Arthur, você tá jogando terra no seu irmão, Arthur? Voltando ao assunto, tem as babás, que cuidam dos filhotes, e tem os sentinelas. Ronaldo, eu acho que tá fazendo isso errado, Ronaldo. Os sentinelas são o estereótipo de um suricato. É os caras que sobem no ponto mais alto que der, tipo uma pedra, com puseiro, um monte de perna, não importa. E ficam lá de olho, por horas, olhando o céu, pro horizonte, escutando tudo. Inclusive, eles usam óculos de verdade. Essas manchas escuras ao redor dos olhos do suricato ajudam eles a olhar pro céu e não ficarem cegos com o sol. Eu aposto que você não esperava ver um bicho de Juliette hoje, né? E quando vem em perigo, gritam. Mas não é um grito genérico, é um vocabulário. Tem sons diferentes para cada ameaça. Um som para águia, um som para cobra, um som para mamífero, um som para cada coisa. O nome disso é linguagem. É raríssimo fora dos primatas. E aqui vem um dado surpreendente. O posto de sentinela é o mais seguro de todos. Estudos mostram que os sentinelas têm menor risco de predação porque detectam o perigo antes de todo mundo e estão perto da toca. Eles fogem com o grupo ou antes deles até, porque não vão ficar para trás esperando a águia. A função deles é detectar e alertar o mais rápido possível, não ser sacrifício. E eles fazem turnos, eles revezam entre os outros. Mas não é igual, todo mundo não faz o mesmo turno. Se você for um idoso, por exemplo, você vai acabar vigiando menos. A duração varia de meia hora a 2 horas por turno. Mais do que isso, eles tomam decisões em grupo. Quando sair para caçar, para que lado ir. É coordenação coletiva, é tipo um consenso que emerge do grupo, tá ligado? Enquanto a gente aqui não consegue apresentar um PowerPoint sem dar treta, os suricatos já provaram que trabalho em equipe é a melhor estratégia há milhões de anos. E agora a parte mais doida, que pouca gente conhece. Os suricatos são engenheiros. Sério, na moral. Constroem túneis complexos que fariam inveja a qualquer Vietcong. Uma única colônia pode ter dezenas de entradas espalhadas por uma área enorme. E por baixo da terra é um labirinto. Corredores, câmeras, vários níveis de profundidade. Pode chegar a mais de 1 quilômetro de extensão total. É tipo um condomínio subterrâneo. E tem câmaras especializadas lá dentro, como se fossem salas específicas para cada tipo de coisa. Tem câmaras de dormir, onde eles dormem. Tem câmaras de cria, onde eles dão a cria. E tem até corredor de fuga, onde eles fogem. As garras deles são perfeitas para poder remover terra, tem o formato certinho, são longas e curvas. E aí eles escavam igual um cachorro mesmo, eles jogam a terra para trás com a pata dianteira e vai empurrando com a pata traseira para poder não ficar amontoado. E esse negócio, família, não é bagunça. Eles mantêm tudo limpo, não fazem cocô dentro das câmaras, tem áreas específicas para eles, tem sanitário privado, my friend. As entradas das tocas normalmente vai ter um sentinela lá, mas não é 24 horas. A vigilância é maior quando o grupo tá do lado de fora. Diminui quando tá muito calor, porque quando faz muito calor, eles ficam nas câmaras mais profundas, onde a temperatura é mais amena. Quando faz frio à noite, eles sobem para as mais rasas ou ficam juntinhos se aquecendo. É um ar-condicionado natural e aquecedor biológico. Engenharia milenar. E não vai parar por aí, suricatos têm uma creche comunitária. Quando nascem os filhotes, cegos, surdos, indefesos e pesando uns 30 gramas, não é só a mãe que cuida, todas as fêmeas do grupo participam, amamentam, protegem e limpam.
A parentalidade é cooperativa, o filhote é do grupo, não só da mãe. Se a mãe morrer, o filhote não fica órfão, tem dezenas de tias prontas para assumir. Mas tem uma coisa engraçada, a maioria dos filhotes é de uma mãe só, da matriarca. Os suricatos vivem numa sociedade matriarcal, uma das poucas espécies de mamífero onde as fêmeas mandam e os machos obedecem. Bom, parece muita casa por aí, né? Enfim, a líder do grupo, a matriarca, é uma fêmea dominante que concentra todo o poder reprodutivo. Ela produz até 80% dos filhotes do grupo, enquanto as outras fêmeas ficam na geladeira reprodutiva. E ela não é boazinha por ser uma matriarca, muito pelo contrário, a matriarca é agressiva pra caramba. Ela tem níveis de testosterona até 3 vezes maiores que as fêmeas subordinadas, às vezes inclusive mais alto que os machos. Isso a deixa ela num estado de hiperagressividade constante. Ela ataca, empurra, morde e expulsa qualquer fêmea que ameace seu trono ou tente reproduzir. Se uma fêmea não dominante por acaso engravidar escondida, ela pode acabar tendo problemas seríssimos com a matriarca, inclusive o bebê pode cair nessa. A matriarca pode acabar matando o bebê de uma subordinada só para poder garantir que todos os recursos sejam dos filhos dela. E olha que doido, quando uma fêmea assume a dominância, ela engorda de propósito. Estudos mostram que as matriarcas são cerca de 10% mais pesadas que as subordinadas. E não é só gordura, é estratégia. Peso é igual poder no mundo dos suricatos. Uns biólogos doidos aí fizeram um experimento. Deram ovo cozido a mais para fêmea subordinada. As irmãs mais velhas comeram mais para poder manter a vantagem de peso. É uma corrida armamentista biológica e gastronômica. Quando uma matriarca morre, acontece o Game of Thrones Kalahari. As fêmeas mais velhas e pesadas começam a brigar ferozmente pelo trono. A vencedora não herda automaticamente, ela conquista o posto na porrada. E assim que assume o posto, seus níveis de testosterona disparam ao teto e a agressividade aumenta exponencialmente. Ela imediatamente expulsa qualquer fêmea subordinada que esteja perto do seu tamanho ou grávida. Ah, tem mais. Quem vai escolher o parceiro é a própria matriarca. Os machos dominantes precisam da aprovação dela. Se ele for meio incel das ideias e ela não aceitar, ele é facilmente deposto por outros machos. No mundo suricato, as fêmeas têm o poder de decisão absoluto. Mas tem um lado ruim. Essa dominância hormonal tem preço. Filhotes de matriarcas expostos a tanto hormônio no útero nascem com um sistema imunológico mais fraco e mais parasitas intestinais. Um estudo mostrou que quando bloquearam a testosterona das fêmeas grávidas, os filhotes sobreviviam a mais. É o custo de nascer da realeza. O contrário também é verdadeiro. Quando um filhote de uma subordinada é aceito pela matriarca, ele tem mais chances de sobreviver. Isso aumenta a diversidade genética do grupo. Darwin ficaria orgulhoso ao ver isso. Então lembra, quando você vê aquele suricatozinho fofo em pé olhando pro horizonte, sabe que lá embaixo, numa toca escura, tem uma rainha de sangue mantendo todo mundo na linha. É matriarco, my friend, e é brutal. E a escolinha? Tem a escolinha do professor Suricato, pô. São os adultos que ensinam os pequenos a caçar. Trazem presas vivas, primeiro fáceis e depois difíceis. O treinamento é gradual, o aprendizado é social. Precisam da interação social para poder virar um adulto funcional. Igual a gente, igualzinho a gente mesmo. Tem gente por aí que gasta 3K por mês numa escola pro rebento e o moleque não vira um adulto funcional. Os suricatos não só inventaram a própria escolinha, como só precisam de uns escorpiões para transformar um filhote num adulto decente. Suricatos. Resistentes a veneno de cobra, mestre em desarmar escorpiões, construtores de túneis, organizados em sociedades cooperativistas. Eles mostram que viver em grupo não é fraqueza, é estratégia, que dividir trabalho, cuidar uns dos outros, revezar responsabilidades, funciona. Funciona há milhões de anos no deserto mais hostil do planeta. Nesse exato momento, tem um suricato sentinela lá, no Kalahari, olhando o horizonte, garantindo que o grupo durma seguro. E amanhã, quando o sol bater, eles vão caçar, escavar e viver, pesando 700 gramas, enfrentando o deserto, em equipe. E é isso, irmão. Se você chegou até aqui, valeu demais. Deixa o like e se inscreve. Até o próximo animal incrível que a gente for falar. Sem caô, só bicho.